O amor que o Senhor sente por nós, irmãos, é muito grande. E a misericórdia dele, como diz a palavra, se renova a cada manhã. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o grande amor de Deus. Eu tenho feito 2 vídeos já falando do amor de Deus. Eu vou deixar o link na descrição e um pouquinho do vídeo passando aí na tela. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo também que está passando na tela, porque está relacionado com esse que eu vou gravar hoje. Tudo bem? Se você já assistiu esse vídeo, então assista esse vídeo aqui que eu vou indicar, porque eles estão relacionados. Eu fiz mais um vídeo, irmãos, falando das nossas contradições e do grande amor de Deus. Sabe, as nossas contradições, elas são muitas. Nós somos pessoas contraditórias diante do Senhor. Nós oramos ao Senhor, nós pedimos coisas para eles, só que as nossas ações não condizem com o que a gente está pedindo. É verdade, irmãos, a gente tem que orar ao Senhor e pedir para o Senhor tirar toda a nossa contradição, porque nós somos contraditórios todos os dias. E eu tenho mostrado nesse vídeo, que eu vou indicar para vocês, o link também está na descrição, que o Senhor Jesus foi posto como alvo de contradição, por amor de nós. E diz também a palavra de Deus, o escritor de Hebreus disse isso, diz também a palavra de Deus em Lucas 2 que uma espada iria traspassar a sua própria alma para que os corações de muitos homens fossem manifestos, os pensamentos dos corações. E esses pensamentos e esses corações têm a ver conosco, irmãos. Então eu vou mostrar para vocês, irmãos, através desse vídeo, através de poucas palavras, um pouquinho do amor de Deus, que Ele fala, que Ele mostra, né, que Ele fala que Ele tem por nós. Em João 17, Ele faz uma oração sacerdotal, uma intercessão por nós. É nesse vídeo que eu indiquei para vocês que eu falo sobre João 17. Ali ele fala claramente sobre o grande amor que o Pai e o Filho têm por nós. Ele intercede por nós, ele fala: Pai, por eles eu a mim mesmo me santifico. Porque o Senhor Jesus sendo santificado, Ele pode nos santificar. O sacrifício dele seria aceito. Ele fez tudo isso por nós, por amor de nós. Não para que a gente andasse a vida toda em contradição, mas para que a gente entendesse essa graça e esse amor dele. E para que a gente pudesse falar o mesmo que o Senhor. Sim, a gente pode fazer o mesmo. Nós somos o corpo dele. A gente pode orar hoje ao Senhor, ao Pai, e falar: Pai, pelos meus irmãos, eu a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados na Tua palavra. Nós precisamos de santificação, para que Deus derrame mais poder sobre a sua igreja. O processo de santificação depende de cada um. O Senhor está pronto a nos santificar. E quando falo de santificação, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos no sentido de não errar. Porque o Senhor Jesus fala: sede perfeitos, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Só que o Pai é perfeito ao ponto de não pecar. E a perfeição que o Senhor manda a gente alcançar é uma perfeição diferente. O que é ser perfeito para Deus? Ser perfeito para Deus, irmãos, é você confessar o seu pecado, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados diante do Senhor, se humilhar diante dele, revelar para Ele as suas contradições. Ele conhece tudo, mas Ele quer ouvir você falar. E mais que isso, Ele quer ver você se arrepender desses pecados. O arrependimento é quando você confessa e abandona. Está escrito isso em Provérbios. Porque isso é um verdadeiro arrependimento. Se você está sempre confessando os mesmos pecados, não é arrependimento. Pode ser um processo de arrependimento, mas não é o arrependimento que Deus espera de nós. Então, enquanto essa santificação vai sendo manifestada em nossas vidas, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas a partir do momento que nós estamos reconhecendo os pecados, confessando e lutando para não cometer mais eles, isso é ser perfeito para Deus. Então, baseado nisso, o Senhor Jesus fala: sede perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, irmãos, em João capítulo 7, no verso 37, está escrito assim. Presta atenção, porque está relacionado com as festas. Na palavra do Senhor você sempre vai ver instruções literais misturada com instruções espirituais. Coisas literais com coisas espirituais. Mandamentos que qualquer um pode entender, para praticar, para pôr no dia a dia, vai estar sempre mesclado com instruções espirituais acerca dos tempos, acerca de coisas proféticas. Então tem que prestar muita atenção. Aqui mesmo nesse texto que eu vou ler, vai estar falando da festa dos tabernáculos. Então tem um ponto espiritual, tem um ponto aqui mais profundo, mas eu quero mostrar algo mais prático para o nosso dia a dia, ok? Diz assim, ó: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. Se aqui está escrito que ele clamou, então foi um brado. O Senhor clamou assim, irmãos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
O Senhor se colocou como fonte de água viva. Mas aí, logo em seguida, João disse: e o Senhor disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, para ser glorificado, ele teria que morrer. Ou seja, aí nós temos Páscoa, ele tem que morrer primeiro. Primícias, ressurreição. E depois, no dia 50, lembra do Pentecoste? Dia 50 teriam as primeiras chuvas. Nós teríamos o derramamento do Espírito Santo. E depois das primícias vem o quê? Vem trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Que dia era mesmo esse que o Senhor Jesus clamou? O último dia da grande festa. A grande festa é a festa dos tabernáculos. Pode ler o contexto que você vai ver. Festa dos tabernáculos, irmãos. Então aí nós temos Páscoa, primícias e tabernáculos. O que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos, é o seguinte: se você tem sede, é para você ir nele e beber dele. Ok, muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas repetem isso, mas o que significa isso, irmãos? Significa que se você beber dele, ele vai fazer de você um manancial de água viva. Por isso que em Cantares, aquela esposa de Salomão é chamada de manancial de água viva. Quem é o manancial é o Senhor. E nós somos o quê? Nós somos um chaco de lodo, um lamaçal imundo, irmãos. Mas Deus, ele tem a graça e o amor de pegar um rio de lama, de podridão, que somos nós, e transformar em um manancial de água viva. Mas sabe para que o Senhor faz de você, de mim, de todos os outros irmãos, um manancial de água viva? Para que do seu interior flua isso para as nações. É por isso que o Senhor Jesus disse: se alguém cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior iriam fluir rios de água viva. Isso quer dizer que as Escrituras dão testemunho de que esse manancial de água viva iria estar fluindo da esposa do Senhor. Isso está nos profetas. Eu vou abreviar o vídeo e vou deixar isso para você procurar. Procura uma Bíblia digital e escreve nela Águas Vivas. Você vai ver os textos que vão sair. Vai estar relacionado com a cidade de Deus. E aí, irmãos, um texto que a gente tem de cabeça, que a gente conhece, Apocalipse 22. Apocalipse 21, Deus mostrou a esposa do Cordeiro. É uma linguagem simbólica, é uma cidade que revela coisas espirituais a nosso respeito. E lá em Apocalipse 22, você vai ver que tem um rio de água viva. O rio da água da vida está saindo do trono de Deus e do Cordeiro. E sabe o que mais? O trono está dentro da cidade. Presta atenção nisso. O trono de Deus e do Cordeiro está dentro da cidade. A cidade existe? Ela existe. Deus tem um templo no céu. Ele edificou essa cidade pensando em nós, para nos revelar coisas espirituais a nosso respeito. Um muro de 144 côvados, 12 fundamentos, 12 portas, 12 pérolas, sabe? As medidas da cidade, tudo aquilo projeta uma simbologia espiritual a nosso respeito, espiritual e real. Então, no desfecho de toda a palavra de Deus, Deus está revelando um trono dentro da cidade. A cidade é a esposa do Cordeiro. Eu, você, nossos irmãos, e desse trono está fluindo um rio, irmãos. Esse rio é o rio da água da vida. Lembra que João disse? Isso era o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que os irmãos iriam receber depois que Jesus fosse glorificado. Páscoa, primícias, Pentecoste. Esse rio está onde? No nosso interior. Deus, ele cravou o trono dele dentro de você, irmão, dentro de mim. O trono de justiça dele que fala nos Salmos. A base do trono de Deus é justiça. Abre a palavra depois e verifica. Jeremias 3, a partir do verso 14. Deus manda o povo dele se arrepender, os contraditórios, os rebeldes, e voltar para ele. E aí Deus fala que haveria um tempo em que todas as nações iriam se congregar em volta de Jerusalém. Olha só, todas as nações se congregarem em volta de Jerusalém. Quando que se sucede isso? No milênio, não é agora. E o milênio está associado com a festa dos tabernáculos. O milênio, ele está representado no 7º dia da criação. Se você tem conhecimento disso, melhor ainda. O descanso de Deus, o milênio, está representado no 7º dia da criação. E o 7º dia da criação está associado, está em paralelo com a 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos. Em Jeremias 3, a partir do verso 14, Deus fala que haveria um dia em que todas as nações iriam se congregar em volta de Jerusalém, nunca mais iriam clamar a arca do Senhor. Sabe o que Deus fala?
não iria ter mais arca. Não iriam mais lembrar, não iriam construir outra, não iriam mais lembrar dela. Mas iriam dizer para Jerusalém, esse é o trono do Senhor. Sabe o que Deus fez aí? Lembra que eu falei para você que é muita comparação espiritual? Deus associou a arca dele, a arca da aliança, com o trono de Deus. Lá em Jeremias 3. Foi mostrado que a arca da aliança é uma figura do trono de Deus. E isso dá para ver comparando o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celeste. Através de um estudo você consegue ver isso. E ainda Deus fala lá em Jeremias, nunca mais andarão na dureza do seu coração. Olha, falou de arca da aliança e falou de dureza do coração. Por quê? Porque dentro da arca da aliança ficava a tábua de pedra, as tábuas de pedra, as duas tábuas de pedra. Logo duas, hein? Essas tábuas de pedra eram chamadas de tábuas do testemunho. Por que tábuas do testemunho? Porque elas davam testemunho do pecado do homem. É exatamente por isso que essas tábuas do testemunho ficavam debaixo do propiciatório, daquela tampa do propiciatório, dentro da Arca da Aliança as tábuas ficavam. E por cima tinha que se fazer expiação uma vez por ano, expiação pelos pecados. E ninguém poderia entrar na festa dos tabernáculos se não obtesse a expiação dos pecados, de ano a ano, profetizando uma vez por todas que Cristo faria. Por isso que tudo isso está associado no grande dia da festa dos tabernáculos. Entende? Quanta maravilha tem aí? E aí o Senhor fala, nunca mais andarão na dureza do coração. Por quê, irmãos? Porque um dia o dedo do Senhor estava escrevendo a lei dele, não nos corações dos homens, mas em tábuas de pedra. Existe um histórico espiritual. O porquê disso, de tudo isso? Tem um porquê de tudo. E eu tenho 2 vídeos do Tabernáculo do Testemunho explicando isso. Vou deixar o link na descrição, assista esse vídeo que você não vai se arrepender. Um dia o dedo de Deus estava escrevendo os mandamentos dele em tábuas de pedra. Mas o Senhor que é presciente pensava no seu coração. E é óbvio que ele pensava. Ele pensava, o dedo dele escrevendo nas tábuas de pedra, mas no coração dele. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme essa aliança aqui que eu estou fazendo com eles. Eu vou colocar a minha lei no coração deles. Eu vou imprimir na mente deles. E eles vão andar nos meus mandamentos. Isso que eu falei está escrito? Está escrito em Jeremias 31. Mas eu disse que o Senhor pensava isso. Mas isso que eu acabei de dizer não está escrito. Não está escrito na palavra de Deus que enquanto ele escrevia os mandamentos dele em tábuas de pedra, ele pensava isso. Não está escrito, mas será que Deus não pensava? Deus não é presciente? Se você fosse Deus e estivesse escrevendo os seus mandamentos em tábuas de pedra, mas sabendo que um dia você iria escrever eles no coração do homem, você não estaria lembrando disso? Com certeza você estaria lembrando. Isso quer dizer que essa revelação estava oculta com Deus. Ele manifestou através de Jeremias. Jeremias 31, a partir do verso 31 até o verso 35. Entendeu? Então, a nova aliança, ela foi falada claramente em Jeremias 31. Mas se você prestar atenção, ela já está sendo falada em Jeremias 3. Porque Deus disse, não farão mais a arca da aliança, nem lembrarão dela. Ora, a arca da aliança é o objeto mais importante do tabernáculo. Se não tem mais a arca da aliança, não tem como pôr tábuas de pedra dentro dela. Se não tem mais a arca da aliança, não tem expiação pelos pecados todos os anos, com sangue de animais. Não tem mais. E se não tem mais a Arca da Aliança, não faz mais sentido ter véu da separação. O véu da separação é chamado de véu do testemunho. Olha que incrível. E ele que divide o santo dos santos do santo lugar. Se não vai ter mais a Arca da Aliança, não precisa mais de véu da separação. Esse véu que nos separa do Senhor, que nos separava dele. E se não vai ter mais isso, não faz sentido o tabernáculo terrestre. Porque tudo ia ser revelado espiritualmente na esposa do Cordeiro, em nós, que vamos nos tornar manancial de água viva. E as nações, elas vão se colocar em volta de Jerusalém, da esposa, e elas vão dizer, esse é o trono do Senhor. O Senhor reina por meio deles. Deles quem? Da esposa. Uma coisa são as nações, outra coisa é a esposa do Cordeiro. Entendeu, irmãos? Isso quer dizer que o trono dele e do Cordeiro estão dentro da cidade. Nós somos a cidade. Nós somos o trono de Deus. Nós somos as pedras preciosas da cidade. Nós somos o muro de 144 côvados. Nós somos os 12 fundamentos. É tudo relacionado com a gente. Ou seja, ele pega o homem do pó da terra
e faz pedras preciosas. Ele pega eu, barro, lama, imunda, e faz manancial de água viva para limpar as nações ainda. Eu, você, suportando as nossas contradições todos os dias. Ele pega o homem, que é uma casa imunda, uma casa suja, e limpa essa casa e faz o lar dele, morada dele. O Senhor habita dentro de mim e de você. Ele te ama ou não te ama? Ele nos ama ou não nos ama? Ele nos ama. E Ele prometeu que escreveu os mandamentos dele no nosso coração. Ele vai colocar os mandamentos que são santos no coração de um homem carnal. Quando Paulo viu isso, poxa, nova aliança, eis que farei nova aliança. Deus Todo-Poderoso vai colocar os mandamentos que são santos dentro do coração de um homem carnal, exercitado no pecado, inclinado para a vaidade. Sabe o que Paulo meditou aí? Por experiência própria, ele falou, vai haver luta. Vai haver luta do espírito contra a carne, porque a sua natureza humana não vai querer a lei de Deus no seu coração. E o Espírito Santo vai lutar contra a carne, e a carne contra o Espírito. É daí que surgiu Gálatas. O foco do vídeo é mostrar o amor de Deus que Ele tem por nós e as nossas contradições diante dEle. Então você tem que ser esse rio, porque você crê no Senhor. E quem crê no Senhor iria se tornar um manancial de água viva, trono do Senhor, pelo qual Ele reina. E esse rio, pode ver que ele sai do santuário de Deus, em Ezequiel 47. Ele sai do santuário de Deus, esse rio, e vai no mar, nações, e limpa. Diz lá em Ezequiel 47 que algumas coisas não seriam limpas, e o que não fosse limpo seria colocado como sal. Verifica lá depois e vê se você entende isso. Ok, irmãos? Era isso que eu queria deixar para vocês, para a nossa meditação, que a gente possa andar em amor, que a gente possa pedir para o Senhor, Senhor, tira as nossas contradições das nossas vidas, para que haja coerência naquilo que a gente venha pedir ao Senhor, que os nossos pedidos estejam relacionados com as coisas do reino dEle. Tiago fala isso, irmãos. Eles falam, vocês não alcançam nada, porque vocês não pedem. E se pede e não alcança, é porque pede mal, para vocês gastarem nos seus deleites. É isso que a gente faz. A gente não recebe nada porque não pede. E quando pede e não recebe, é porque a gente pede mal. A gente está pedindo para gastar na vaidade, para usar na vaidade e não nas coisas do reino de Deus. Quando você pede algo para Deus que está relacionado com o reino dEle e é para você usar para o reino dEle, Ele dá muito mais do que aquilo que você está pedindo, daquilo que você está imaginando, Ele faz muito mais. Amém, irmãos? Vamos andar de acordo com o que o Senhor nos ensina e faça o teste para ver se Ele não é bondoso, para ver se Ele não dá tudo aquilo que você precisa e muito mais do que você imagina. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pode deixar um comentário aí abaixo. Os irmãos estão lendo uns comentários dos outros. Isso é legal. Às vezes um irmão pega amizade com o outro. É chato quando um fica discutindo com o outro. Queria que vocês falassem o que vocês entenderam do vídeo, o que vocês sentiram, ou até mesmo alguma experiência disso que eu falei, que vocês já fizeram antes mesmo de ver esse vídeo, já praticaram e já tiveram experiência com Deus. Pode escrever abaixo resumidamente, porque os irmãos vão estar lendo, eu vou estar lendo também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu queria que você fizesse parte do canal, irmão, se inscrevesse no canal, desse joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo no Face para outros irmãos estarem assistindo o vídeo e compartilhando também. Ok, irmãos? Estou contando com a colaboração de vocês e que o Senhor abençoe vocês mais uma vez em nome do Senhor Jesus.